Fala, meu aluno, fala, minha aluna, meu querido alunos. Sejam muito bem-vindos a essa aula, ao canal, e nós vamos dar continuidade aqui à Morfologia Parte 1. Estamos na segunda aula da Parte 1, tá? Então, essa Parte 1 eu vou dividir em três momentos, para não ficar muito pesado. Então, o primeiro momento, a primeira aula, foi sobre artigo, substantivo e adjetivo. Nós vimos essas classes gramaticais. Nessa parte 2 nós vamos começar com advérbio. É uma outra classe gramatical muito importante, tá? Primeira coisa que eu quero que você saiba, advérbio é invariável, não muda. Não sofre flexão para de número vai para o plural, masculino, feminino, nada. Advérbio é invariável, não muda, não sofre flexão, tá? Então, para que é que existe advérbio da língua portuguesa? Advérbio ele vai qualificar ou ele vai modificar, principalmente isso aqui, modificar, ele vai se referir a três classes gramaticais, tá? A um adjetivo, a um verbo e a outro advérbio. Eu vou mostrar exemplos aqui para você, tá? Então, primeira informação, o advérbio é isso, acertou, invariável. Segundo, ele se refere a três classes gramaticais. Preste bem atenção. Professor, eu tenho que decorar essas três classes gramaticais que o advérbio se refere? Mais ou menos assim, mas eu vou dar um macete aqui para você. Atenção. Esse ad de advérbio, olhe para a palavra advérbio. Ad vai lembrar você, vai remeter você a adjetivo. Ah, tá, estou entendendo. Na palavra advérbio você tem verbe, V-E-R-B. Vai lembrar a classe gramatical verbo. Então, o advérbio se refere ao ad, de adjetivo, se refere ao verbo de um verbo e a outro advérbio. Ah, legal do Macedo, gostou? A Daniele trabalha muito. Veja, muito se refere à ação de trabalhar. Muito se refere ao verbo, portanto, muito é um advérbio. Beleza? A Daniele trabalha muito bem. Veja que muito não se refere agora a trabalha, se refere a bem. Esse bem é um advérbio de modo. Então, se ela trabalha muito bem, ó, muito, pouco, bastante, menos, mais. Entendeu agora? Então, esse muito se refere a bem. Veja que essa palavra muito se refere a um advérbio. Qual é a classe gramatical que se refere a advérbio? Advérbio. Então, eu tenho um advérbio se referindo a um verbo. No segundo exemplo, eu tenho um advérbio se referindo a outro advérbio. E vamos ver o terceiro exemplo. A minha família é muito feliz. Veja que a palavra muito se refere agora a uma classe gramatical chamada adjetivo. Feliz é adjetivo, quase não sai. Tá? Então você percebe que o advérbio realmente ele pode se referir a um verbo, pode se referir a um adjetivo ou pode se referir a outro advérbio. Isso é a classe gramatical que nós estamos estudando, que ela é o quê? Invariável. Eu fiquei infeliz quando descobri o amor. Perceba que essa oração, professor, por que você está dizendo que é oração? Porque tem um verbo, o verbo descobrir. Ó, quando descobri o amor, ela se refere a ficar. Fiquei feliz quando? Isso ficou, foi no momento, foi na hora, foi em um momento. Então, essa oração aí a gente chama de oração adverbial. Tá? Lá na sintaxe a gente vai estudar isso aí mais detalhadamente, que é a oração adverbial temporal. Tranquilo? Então guarde aí, advérbio se refere a três classes gramaticais, adjetivo, verbo e advérbio. E uma classe gramatical invariável. Isso é importantíssimo, tá? Identifique agora seis advérbios. Vamos lá, dá uma pausa no vídeo agora. Isso. E volta para a gente fazer isso aí, tá? Identificou os seis advérbios? Tá aí, ó. Muito, advérbio de intensidade, né? Quando o inter perde, eu tenho uma oração, no caso, o verbo perder, né? Tem uma oração adverbial. Não, que é um advérbio de negação, que se refere a ter. Muito se refere tem chorado. E ultimamente, né? Muito ultimamente. Ultimamente é outro advérbio. Já é comum as palavras terminadas em mente, não é sempre, mas é muito comum ela ser advérbio de modo, tá? Lentamente, vagarosamente, rapidamente, tá? E às vezes também é sempre advérbio. Beleza? Top? Gostou? Há alunos que me perguntam muito quando eu não sabia identificar quando a palavra aqui é um pronome relativo ou quando a palavra aqui é uma conjunção integrante, tá? Eu vou passar um macete aqui para você nunca mais errar. A palavra aqui, pronome relativo, pronome relativo, é quando você puder trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais.
Anote aí. Olha, isso, anota, porque essa dica vale ouro. Pronome relativo é quando que você pode trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. A palavra aqui, ele sempre se refere a um termo antecedente. Pronome relativo, quando se referir a um termo antecedente, você sempre vai poder trocar, substituir esse que por o qual ou a qual, os quais ou as quais. Um desses quatro. Sempre, sempre, sempre. Tranquilo? A moça a qual vi comprou a casa a qual queimou. Tá vendo? Esse primeiro que se refere à palavra moça, esse segundo que se refere à palavra casa. Então, tem dois pronomes relativos. Tranquilo? Matou, fechou. Dica, melzinho na chupeta. O segundo exemplo, que é a palavra aqui, conjunção integrante, olha o macete. Olha o macete. Arregala os olhos para cá. Isso. A palavra aqui só será conjunção integrante quando você puder trocar a oração inteira, que começa com a palavra aqui, a conjunção aqui, pelo pronome isso. Todas as vezes que você puder trocar a oração pelo pronome isso, você tem uma conjunção integrante. Quer ver um exemplo? Ó, nós vimos isso. Ai, mesmo, que legal, professor. Tá vendo aí como dá certo? Vamos tentar trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Nós vimos os quais a verdade estava... Não, não encaixa. Percebeu agora? Da mesma forma, lá em cima não dá para trocar pela conjunção integrante. A moça isso, a casa isso. Não dá. Percebeu agora? Então, o que pronome relativo você pode trocar por um daqueles quatro e o que conjunção integrante você sempre vai poder substituir pelo pronome isso. Tranquilo? Fechou com chave de ouro. Aí, ó. A moça que vi, a moça a qual vi, comprou a casa a qual queimou. Pronome relativo. Bom, quando se tratar de pronome relativo, eu queria que você já acionasse a sua cabeça, ligasse, fizesse um link com oração adjetiva. Por quê, professor? Porque todo pronome relativo, ele sempre vai iniciar, vai começar, vai introduzir uma oração chamada oração adjetiva. Toda oração adjetiva sempre vai começar com o pronome relativo, sempre. Não existe exceção aqui. Conjunção integrante sempre vai começar, vai dar início, vai introduzir um tipo de oração chamada oração substantiva. Ou seja, toda oração substantiva sempre vai começar com a conjunção integrante, é obrigatório. Não existe nenhuma exceção, tranquilo? Essa informação aí, galera, cai pra caramba em concursos públicos, tá? A partir de hoje você não erra mais com essa dica de ouro. Quais orações destacadas são adjetivas? Dá uma pausa, faz aí no caderno e depois eu venho para corrigir com você. Vai lá. Voltou já? Pronto? Vamos lá. A moça a qual chegou, pode? Pode. Essa oração é adjetiva. Por quê, professor? Porque tem um pronome relativo. Eu acabei de dizer que toda vez que tiver pronome relativo, a oração é adjetiva. Sempre. Tá bom? Eu vou aproveitar aqui, o exercício não está me pedindo isso, mas eu vou fazer, tá? É um complemento. Onde tiver a oração substantiva, aquela que eu posso trocar pelo pronome isso, eu já vou introduzindo. Pode ser? Obrigado, valeu. Então, a moça que chegou, a moça a qual, ou seja, esse aqui se refere à moça. É uma oração adjetiva porque eu tenho um pronome relativo. Sabia isso. Dá certo, não dá? Dá. Então, essa segunda oração aí, ela não é oração adjetiva. Por quê? Porque esse que é uma conjunção integrante. Quando tem conjunção integrante, nós combinamos o quê? Oração substantiva. Beleza? Guarde aí, faça um mapa mental. Pronome relativo, oração adjetiva. Conjunção integrante, oração substantiva. De novo, pronome relativo, oração adjetiva. Conjunção integrante, oração substantiva. Top? Número 2. Entender isso. Entender que a vida é bela, entender isso, eu posso trocar pelo isso? Posso. Oração é substantiva. Esse que é conjunção integrante. Caracteriza pessoas que amam, pessoas as quais amam. Não posso botar isso. Caracteriza pessoas isso? Não dá. Então esse aqui é um pronome relativo. Se é pronome relativo, a oração é qual? Acertou. Oração adjetiva. Número 3. Encontramos o livro, o qual foi lançado no ano passado. Percebeu como é fácil? Esse aqui é um pronome relativo, portanto, essa oração destacada é uma oração adjetiva. 4. Nós que respeitamos a lei, nós, os quais, né? Os quais respeitamos a lei, eu tenho uma oração adjetiva, concorda? Porque esse aqui é um pronome relativo. Descobrimos isso. Ah, é mesmo, professor. Sempre dá certo, né? Dá, sempre dá certo. Então, esse segundo que é conjunção integrante, consequentemente eu tenho uma oração substantiva. Vamos para o número 5.
Que a noite está linda e que a festa só está no início. Eu já vi. Veja que houve um deslocamento, inclusive tem a presença de uma vírgula, notou aí? Era para ficar assim, ó. Eu já vi que a noite está linda e que a festa só está no início. Eu já vi isso e isso. Percebeu? Eu tenho duas orações substantivas, eu tenho duas conjunções integrantes. Top? Quais são orações adjetivas? Eu vou procurar fazer da mesma forma, tá? Que é oração adjetiva eu identifico, quando for oração substantiva eu identifico também. Isso aqui, galera, cai muito em prova de concurso público. Eu não quero que você erre mais, tá? Então vamos lá. A moça a qual chegou sabia isso. Oração substantiva. Então eu tenho uma oração adjetiva, uma oração substantiva, tá? Entender que a vida é bela, entender isso. Caracteriza pessoas as quais amo. Oração adjetiva. Encontramos o livro, o qual foi lançado, né? Oração adjetiva. Nós, os quais respeitamos a lei, oração adjetiva. Descobrimos isso, oração substantiva. E eu tenho duas orações substantivas, né? Eu já vi isso e isso. Tranquilo, professor, beleza. Na festa em que estavas, todos viram que estavas feliz. Na festa na qual, porque esse em, ele vai combinar com a preposição a, concorda? Vai fazer uma contração aí, tá? Em mais a. Aí vai ficar na qual estavas. Então essa oração primeira aí é uma oração adjetiva porque esse aqui é um pronome relativo. Todos viram isso. Portanto, galera, se todos viram isso, quando eu posso trocar por isso, esse aqui é conjunção integrante. Se é conjunção integrante, a oração é qual? Acertou, substantiva. Número 2. O homem, o qual trabalha aqui, concorda comigo? Eu não posso dizer o homem isso, não dá. Então, o homem, o qual trabalha aqui, esse aqui é pronome relativo, portanto, essa oração adjetiva. Pediu isso, pediu que o horário fosse mudado, pediu isso. Então, esse aqui é conjunção integrante. Oração substantiva. 3. Os funcionários exigiram isso. Posso trocar por isso? Posso. Que houvesse férias mais longas, eu posso substituir pelo pronome isso. Não posso? Posso. Então, esse aqui é conjunção integrante. Se é conjunção integrante, a oração é substantiva. Show de bola. Estou gostando, professor. Valeu, estou aprendendo de verdade. Que bom, fico muito feliz por isso. O telefone que comprei permite-me que eu possa encontrar. O telefone o qual comprei, oração adjetiva, porque eu tenho um pronome relativo. Permite-me isso. Esse aqui é conjunção integrante, oração substantiva. É preciso isso. Oração substantiva, que esse aqui é conjunção integrante. E aqui está a nossa queridíssima resposta. Beleza, galera? Topinho mesmo. A preposição vai ser o nosso próximo encontro. Portanto, nós vamos parando por aqui, nesse exercício aqui. E a nossa próxima aula vai ser, começando já pela preposição, será o terceiro encontro da parte número 1 sobre morfologia. Valeu? Um grande abraço a todos, até a próxima.